Convido os irmãos a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Salmos, Salmo de número 29. Livro de Salmos, o Salmo de número 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnunda os bosques. O seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Que Deus assim abençoe as nossas vidas. Para que nós fomos criados? Qual foi o objetivo para que Deus formou e criou cada um de nós à sua própria imagem e semelhança? Para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo, um relacionamento pleno com o nosso Criador, com o nosso Deus. Nós precisamos entender que fomos criados para adorar, para exaltar o nosso Deus. E nós temos feito isso? Será que verdadeiramente com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa intenção, nós temos
adorado a este Deus? Temos, como cantamos agora, dado graças a este Deus, o único que merece todo louvor e toda a adoração? Esta é a pergunta que nós devemos nos fazer. E os salmos, ou melhor dizendo, o salmo que lemos, ele vai nos desafiar para isso. Nós conhecemos o livro dos Salmos, um dos maiores livros da Bíblia, no qual é contido vários salmos, que fala do coração, que fala das emoções, que falam de sentimentos, mas que também falam de verdades, de homens que verdadeiramente adoravam a Deus, exaltavam o nome de Deus, não pelo aquilo que Ele dava, mas simplesmente por aquilo que Deus é. O que nós temos perdido nos nossos dias. Pessoas têm procurado o nosso Deus simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar. Mas a nossa intenção, como filhos de Deus, é buscar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem nos revelado diante da sua palavra e também de todas as maravilhas que temos presenciado em nossa vida. Este salmo é o salmo do rei Davi, que está contido nessa primeira sessão do livro de Salmos, que vai do salmo de número 1 até o salmo de número 41. E em sua maioria escrito por Davi, tem como neles hinos de louvores ao nosso Deus, hinos que exaltam a grandeza do nosso Deus, hinos de alguém que verdadeiramente conhecia e sabia do grande privilégio de adorar e exaltar ao nosso Deus. Nós vemos neste salmo grandes verdades para que possamos entender qual é o fim principal do homem, que é adorá-lo, que é exaltá-lo e gozá-lo por toda a eternidade. Porém, a pergunta que devemos fazer é a seguinte: será que verdadeiramente temos dado a glória devida a este Deus? Será que verdadeiramente temos adorado ao nosso Deus? Lembrando que a nossa adoração não é somente neste momento que estamos aqui juntos. Este momento faz parte de toda a nossa adoração, porque a nossa adoração é constante. É em todos os momentos, em tudo o que fazemos, pois fazemos para o nosso Deus. Primeira coisa que eu gostaria de destacar neste salmo está contido do verso 1 até o verso de número 3. Melhor dizendo, o verso de número 2, aonde o salmista Davi nos chama, nos conclama, nos convoca para adorar ao nosso Deus. O verso de número 1 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A ordem inicial de Davi é que todos atribuem a Deus a glória devida. Vemos isso claramente nestes dois versos que lemos. É interessante que a palavra tributai aparece 3 vezes nesses 2 versos, aonde dá ênfase que nós precisamos dar e não receber. Nós precisamos atribuir, nós precisamos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, dar a glória devida a Deus. É como o salmista estivesse dizendo assim: olha, dai a glória devida. Mas a quem nós devemos dar esta glória? A quem o salmista está convidando, nos convocando a dar a esta glória devida? Ao nosso Deus.
dai a glória devida. No verso número 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Somente o nosso Deus é merecedor de todo louvor e de toda adoração. Somente o nosso Deus é merecedor de todo o nosso viver. Nós precisamos viver com isso em mente, que não fazemos as coisas para nós, mas fazemos as coisas para Deus, para adorar a Deus, para agradar e ser bem visto na sua presença. Nós precisamos entender que a mensagem nesses 2 primeiros versos é: tributai a glória devida ao nosso Deus. Interessante que ele usa a palavra Senhor, e os irmãos podem reparar que está em letras garrafais, em letras maiúsculas. E esta palavrinha, desta forma como está escrita, aparece 18 vezes neste salmo. O que indica que este salmo está apontando para Deus, o Deus da aliança. O Deus que, mesmo depois que o homem pecou, com um amor tremendo, através da sua grande misericórdia, derramada por nós, estendeu, firmou uma aliança, a aliança da graça. Nos tirou do inferno, da condenação, e nos trouxe para a luz. O Deus da aliança, que mandou o seu Filho Jesus para que viesse a este mundo e morresse por mim, morresse pela vida de cada um aqui dos irmãos. Este Deus a quem Davi diz assim, tributai, dai a glória, dai a força devida ao nosso Deus. Somente Ele é merecedor de todo louvor e de toda adoração. O nosso Deus, o Yahvé. Mas o verso continua, e ele diz assim no finalzinho do verso de número 2: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Se curve diante desse Deus, se prostre diante desse Deus. Lembre-se de quem nós somos, que nós somos pó, que a nossa vida é completamente voltada ou inclinada para fazer o mal, se não fosse a graça de Deus em nossa vida. E aí se curve diante deste Deus, o Deus da graça, o Deus da aliança, e o adore. Porque esse Deus é um Deus perfeito. Quando nós vemos aqui a expressão na beleza da santidade, é que nós olhamos para um Deus que é perfeito, um Deus que é santo, que não há pecado, que não há coisas, não podemos encontrar nada de errado com o nosso Deus, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, porque o nosso Deus é santo. A palavra de Deus fala mais sobre a santidade de Deus do que a própria onipotência, porque o nosso Deus, Ele é santo, e este é o motivo para que nós possamos o adorar, o exaltar. Olha, nós temos motivos de sobra para adorar ao nosso Deus. E o salmista diz assim, olha, se curve diante deste Deus que é santo, santo e santo. Apocalipse capítulo 15, verso 4 diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Êxodo capítulo 15, verso 11 diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas?
Isaías 6, 3 a 5, ele cai diante da majestade, diante da santidade do nosso Deus. No capítulo 6, versos 3 a 5, diz assim: e clamaram uns para outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram às vozes dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Este é o sentimento que nós devemos ter diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é santo, santo e santo. Ai de mim que sou pecador. Isso é adorar a Deus, é reconhecer a sua grandeza, é reconhecer os seus atributos, as suas qualidades, e se curvar e declarar que o nosso Deus é verdadeiramente o nosso Deus santo. Mas o salmista ainda continua dizendo sobre este Deus a quem nós devemos adorar. Talvez, se isso não ficou claro, ele começa a dizer assim: olha, nós temos motivos de sobra ainda, porque Deus tem se manifestado, e através aqui deste cântico nós podemos ver o que verdadeiramente o salmista estava querendo passar sobre o Deus a quem nós devemos render glória. Do verso 3 ao verso 9, nós vemos aqui uma manifestação. Está certo que é dos fenômenos que acontecem naturalmente, da nossa natureza, mas que refletem na grandeza, no poderio, na soberania do nosso Deus. O verso de número 3 diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas. Essa expressão também, ouve-se a voz, aparece várias vezes nestes versículos. E nós conhecemos, toda vez que nós ouvimos ou pensamos em voz, nós podemos nos remeter até lá a Gênesis, onde simplesmente Deus disse, e tudo aconteceu. Haja luz e houve luz. A palavra, a voz do Senhor é poderosa. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Quando nós vemos aqui ele começando a falar sobre as águas, logo nós podemos refletir também sobre o poder, humanamente ou naturalmente falando, sobre o poder que a água tem. Nós vemos vários acontecimentos, vários catástrofes, podemos dizer assim, por causa da água. Nós temos alguns relatos e sabemos que tem acontecido. Por exemplo, nós podemos puxar a memória dos tsunamis que aconteceu lá na Indonésia em 2004, ou mais recente, em 2011, aqui na costa leste do Japão. O que aconteceu quando aquela água veio? Destruiu tudo que tinha pela frente. E Deus está dizendo aqui, ou melhor, Davi está dizendo assim: olha, ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Se isso nos causa pavor, se o mar revolto nos causa pavor, nós temos que lembrar que Deus criou o mar. Deus tem domínio, e nós vamos ver mais para frente, que Deus tem domínio sobre as muitas águas. Mas aqui Davi está querendo destacar aqui, olha, nós não podemos mensurar como é esse poder, mas nós podemos imaginar que é muito maior do que nós podemos conhecer. E ele continua dizendo aqui, olha, a voz, no verso do número 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de
majestade. Apesar ou além dela ser poderosa, ela é também cheia de majestade. Porque o nosso Deus é o nosso Rei. É Ele que governa todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Nada acontece sem a vontade do nosso Deus. E é isso que nós precisamos entender. Porque eu devo adorar este Deus? Porque eu devo dedicar toda a minha vida a este Deus? Porque este Deus é um Deus soberano, um Deus poderoso, majestoso. Ele domina sobre todas as coisas. Mas o salmista ainda continua a enfatizar o poder, a majestade do nosso Deus. Ele diz assim no verso de número 5: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Essas árvores, conhecidas como cedros, elas podem medir até 15 metros na sua circunferência. E elas podem alcançar 30 metros de altura. São árvores simplesmente fortes, magníficas. E por que Davi usa os cedros do Líbano? Porque toda a costa do Líbano era cercada dessas árvores. E o povo ali, eles se engrandeciam, porque eles tinham uma fortaleza natural, onde mostrava além do seu poder, a sua majestade, a sua independência. Olha, ninguém pode com essas árvores, nada pode ir contra elas. Mas o que Deus diz? Ou melhor, Davi diz: a voz do Senhor quebra os cedros. E se isso não ficou muito claro, ele continua dizendo: olha, o Senhor quebra, a voz do Senhor quebra, despedaça os cedros do Líbano. Por mais que o homem tente ser poderoso, por mais que as coisas que Deus criou revelam o poder da natureza, existe um Deus que criou, um Deus que domina todas essas coisas. E Davi está dizendo assim: olha, este Deus é poderoso, muito mais do que nós podemos imaginar. E aí ele continua, ele faz, no verso de número 6, ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sírio, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Verso de número 8: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer os desertos de Cádiz. Poder de Deus. O salmista aqui, ele enfatiza que todas as coisas estão sob o seu domínio. Nós não vamos ver montes saltando como bezerros selvagens. Mas o que Davi está querendo dizer aqui é que, olha, Deus tem domínio sobre todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nós devemos crer que todas essas coisas, tudo que Deus criou, inclusive a nossa vida, está sob o seu domínio, porque o nosso Deus é poderoso. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Ele usa aqui um exemplo no verso de número 9, muito interessante. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnunda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. E no seu templo tudo diz glória. É como ele estivesse montando um cenário de um grande poder, demonstrado talvez em uma grande catástrofe, como nós falamos. Mas ele está dizendo assim: olha, este poder, esta majestade, tudo o que acontece, está sob o domínio de Deus. E aí no verso 9 ele diz assim: em seu templo tudo diz glória.
Em outras palavras, volta lá para o início. Em seu templo, nós reconhecemos que este Deus é poderoso. Nós nos curvamos diante deste Deus que é poderoso e rendemos glórias. E dizemos que este Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que controla totalmente as nossas vidas. Meus amados irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos crer que o nosso Deus é um Deus soberano. Olha que diz no verso de número 10: o Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. A coisa é como se Davi aqui é como se estivesse resumindo toda este salmo, dizendo assim: olha, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele preside, Ele está sobre o dilúvio, Ele está dominando sobre todas as coisas, mas não é por algum tempo. Muitos dizem que Deus criou o mundo, deu corda e deixou acontecer as coisas conforme seu bel prazer. Mas nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus que fez e deixou, virou as costas, mas é um Deus que ainda preside, é um Deus que ainda cuida, é um Deus que ainda zela, é um Deus que ainda governa e governará para todo sempre. É isso que diz aqui no verso de número 10: o Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Verso de número 11: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Este último versículo aqui chama a nossa atenção. Nós falamos de um Deus poderoso, que através de grandes feitos tem manifestado o seu poderio, a sua majestade, a sua soberania, a sua santidade. E ele diz que a voz do Senhor é poderosa, que destrói, que despedaça os cedros do Líbano. Mas nesse verso aqui ele diz assim: este Deus que é poderoso é o que dá força ao seu povo. É Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita, é Ele que nos livra, é Ele que cuida de nós. E este Deus tão poderoso, em meio a qualquer tipo de tempestade, no verso do final de número 11 diz assim: é o Senhor abençoa com paz o seu povo. É este Deus que nos abençoa com paz. É este Deus poderoso que nos abençoa com paz, que nos dá a verdadeira paz. A paz mesmo em meio a grandes lutas, a grandes adversidades. É o Deus que nos abençoa com paz. A quem você tem rendido glórias? O salmista, no começo dos Salmos, diz que nós precisamos render a glória devida ao nosso Deus, porque este Deus, Ele é santo, porque este Deus, Ele é poderoso, porque este Deus, Ele é majestoso. É este Deus que nos abençoa com paz, é esse Deus que nos dá força. Por isso, meus irmãos, glorifique a Deus, dê a glória de vida, não somente nesses momentos maravilhosos que estamos passando aqui, mas em cada momento da nossa vida, aonde quer que nós estejamos, glorifique a Deus, dê a glória de vida, para que estes momentos possam ser verdadeiramente realizados com sinceridade de coração, porque somente o nosso Deus é merecedor de toda a honra
toda a glória e todo o louvor. Que Deus assim nos abençoe. Amém?